Bom, primeiro aí agradecer a oportunidade de fazer essa capacitação. E eu vou confessar para vocês que para a gente também é uma capacitação, para a gente rever todos os nossos documentos, nossos procedimentos. E, ao meu ver, tem que ter todo ano essa capacitação, porque é um momento assim de reflexão do que a gente está solicitando para vocês, de como o processo está sendo instruído, né, de como estão as coisas no sol, porque realmente são muitas atividades, muitos documentos, né, muitos assuntos. Então, foi bem positivo assim, ao meu ver. E, bom, para quem não me conhece, eu sou a Sara, sou engenheira de Minas, né? Estou na DEMIN, na FEPAM, vão fazer 9 anos em janeiro, né? Junto com toda a equipe. E olha, eu acho que todo ano a gente tem uma coisa nova para rodar. Então, a gente está sempre construindo. Então, quem realmente conhecia como era o licenciamento, como está sendo conduzido agora, sabe que é bem diferente. E isso está representado naquele gráfico lá que a Andréa mostrou no início, né, dos processos, né, a evolução do nosso atendimento. E eu vou falar, então, aí sobre as aplicações de LPIA, LPIAL, LPIAL simplificada, LOREG, ou LOR, né, e a LORA. Então, é bastante coisa. Vou começar, então, sobre a LPIA. Então, a LPIA está instituída aí pela Portaria 207 de 2022, que, na verdade, já é uma substituição, né, da Portaria de 2020. E ela dispõe sobre licença prévia de instalação para alteração de empreendimentos. Eu coloquei aí que a última alteração dela, aí, que foi em 2023, né? E sintetizando aí, o que é a LPIA? Ela é a licença que nós emitimos, né, para fazer alteração de empreendimentos que possuem LI, LPI e LO em vigor. Ela tem um prazo de validade de 5 anos, né, assim como todas as outras licenças. Pode ser requerida mais de uma concomitante, então o mesmo empreendimento ali, ele pode requerer várias LPIAs ao mesmo tempo. O sistema permite isso, tá? É necessário aí atualizações, as atualizações de escopo necessárias após uma LPIA ser emitida só vão ser realizadas mediante um novo processo de LPIA. Então, depois que aquele documento é emitido, para trocar ele tem que requerer outra, né, para substituir. E essa aqui é uma redação aí que foi trazida pela essa portaria 358, né, que caso a instalação do empreendimento não seja concluída no prazo de vigência da LPIA, poderá ser solicitada, até o vencimento dela, né, a renovação de licença de instalação de ampliação, que é LIA, para a continuidade da implantação, né, da instalação. E quando o processo de renovação de LA for instaurado com uma antecedência mínima de 120 dias, né, do prazo de validade, esta ficará automaticamente prorrogada até a manifestação da FEPAM. Então, isso foi uma implementação que nós fizemos. Tá, botei um slide aqui de observação, que hoje a LA já está disponível no SOL. Tá, então, quem tiver LPIA que vai vencer, né, e ela não foi concluída a instalação, né, para não perder aquela LPIA, pode requerer uma LIA, já está disponível. Ela é composta ali para esse assunto, né, que é o assunto esse aqui. É o formulário 1043, que é aquele formuláriozão que a gente tinha bem completo, que listava tudo que tinha no empreendimento, e os documentos são relativos mais à parte de instalação, que é matrícula, relatório fotográfico de como estão as condições do empreendimento, cronograma, arquivos geoespaciais, cópia da licença anterior, declaração do superficiário e planta. Então, a gente simplificou ao máximo a LIA, para assim, não carregar demais esse assunto ali na hora da avaliação do técnico, né? Porque realmente cada caso tem a sua particularidade, né? Todo mundo sabe que LPIA existem várias possibilidades de LPIA. Então, voltando lá para a LPIA, né? Quando se aplica a LPIA? Bom, a LPIA ela é aplicável quando a gente tem instalação, otimização, ampliação, alteração do local de beneficiamento, sistema de tratamento de efluentes, barragens, áreas de exposição de rejeito, estéreo, área de abastecimento e infraestruturas, né, qualquer outra infraestrutura.
Eu coloquei aqui alguns exemplos, né? Instalação de um equipamento novo, uma alteração de ponto de captação de água, adequação de estação de tratamento de efluente ou de água, inclusão ou alteração de substância mineral e quaisquer outras alterações que tenham aumento da poligonal útil. Aqui um exemplo, né, a pedreira. Né, eles tinham aqui uma planta de beneficiamento e quiseram adicionar uma nova linha, né, no circuito ali de britagem. Então, foi por uma LPIA dentro da poligonal útil, sem alteração da poligonal útil. Aqui teve uma ampliação da pilha de estéreo, também dentro da poligonal útil. Tá? Então, aqui estava a pilha, e aqui eles aumentaram ali a cota e aumentaram aqui a saia também da pilha, tá? Modificação de acesso e aumento da pilha de estéreo, tá? Esse caso aqui teve um aumento da poligonal útil. Eles tinham requerido no licenciamento na LPI, aí entra naquela questão que o colega apontou, né? Nas modificações que a gente percebe depois que o projeto é implantado, né? Então, quando ele protocolou a LPI, ele tinha previsto uma poligonal útil, mas depois ele viu que, na verdade, o acesso, que ele deveria ter outro acesso aqui para cá, para a pilha de estéreo. Então, ele teve que solicitar o aumento da poligonal útil e a área da pilha de estéreo dele também foi maior. Até esse estudo aqui de caso, né, que eu estou apontando, eles tiveram um problema aqui na questão da qualidade do minério, em relação a qualidade do material mesmo, né? E então a pilha de estéreo que eles tinham projetado agora vai ter que ser muito maior. Bom, quando se dispensa a LPIA? Isso está nessa portaria aqui, 301, de 2023. Ela foi recentemente alterada por uma portaria agora de 2024, que está sendo constantemente, né, reavaliado. Cada setor da FEPAM tem as suas particularidades, né? Dentro das... bom, essa dispensa de LPIA ela só pode ocorrer, né, desde que a alteração seja feita dentro da área já licenciada, né, dentro da área útil do empreendimento. E eu listei aqui algumas possibilidades, né, que seriam mais assim parecidas aí com a nossa atividade de mineração, né? Então, a gente, por exemplo, teria uma ampliação de área construída para uso com fins não produtivos, como, por exemplo, um almoxarifado, uma portaria, área de resíduo, refeitório, área de armazenamento temporário, área administrativa, uma balança. Tá? Isso aí poderia ser dispensado de LPIA. Mudanças de layout e instalação ou substituições de equipamentos que não gerem aumento na geração de resíduos sólidos, de efluentes ou de emissões atmosféricas, ou que impliquem em aumento de processo e tratamentos já licenciados. Então, aqui, mudança de layout. Vou mudar a disposição que estão as correias, vou trocar um britador X pelo Y, né? Desde que não aumente, né, a geração de resíduos, né, e de emissões atmosféricas, poderia ser dispensado, então, da LPIA. Implantação de geração de energia a partir de fonte solar, com área de até 15 hectares e potência máxima de 5 megawatts, que daí é as placas solares. Tá? E eu coloquei aqui os exemplos, né, que teve um empreendimento aí que instalou placas solares dentro da poligonal útil, né, dispensado de LPIA. Aqui foi uma questão de recomposição do pavimento da área de abastecimento e aumento, né, da área de rampa de lavagem, também foi dispensado de LPIA. Aqui foi a construção de um galpão para armazenamento de equipamentos dentro da poligonal útil, também dispensado de LPIA. E aqui foi uma mudança de layout, como eu falei antes, ali na disposição das correias, tá? Do sistema de peneiramento. Quando essa dispensa não se aplica? Bom, o primeiro item é quando for fora da poligonal útil. Tudo que for fora da poligonal útil tem que ter LPIA. Também que ocupem áreas de APP, nesse caso aqui nem seria passível, né, de LPIA. Implique em aumento do potencial poluidor, faixa de porte ou capacidade produtiva. Capacidade produtiva até não é uma questão muito que a gente observa, né, mas dentro do nosso código de licenciamento, né, mas a faixa de porte, potencial poluidor, sim. Implica supressão de vegetação nativa, empreendimentos industriais, em que a ampliação ou alteração ocorra além dos limites da área útil,
impliquem no aumento de vazão de efluentes ou alteração do ponto de lançamento, esteja em desacordo com o plano diretor, né, do município e demais impedimentos definidos pela municipalidade, impliquem em aumento de armazenamento de produtos perigosos e ocorram em áreas identificadas como suscetíveis de perigo ou de risco a movimentos gravitacionais de massa e inundações. Bom, a LPIA ela é o assunto no SOL 5931, e ela lá está estabelecida ali pelo formulário 1051. Esse formulário ele é dividido ali naquelas informações gerais, né, que é aquela cara lá que a gente já conhece, que tem as identificações do empreendedor, do empreendimento, da consultoria, algumas questões ali de poligonal, de processo produtivo. E aí depois ela traz ali quais os enquadramentos passíveis dessa LPIA, e dentro de cada enquadramento existe um rol de documentos. Nesse caso, o enquadramento previsto é aqueles que eu falei anteriormente, né? Caso de instalação, otimização, ampliação de beneficiamento, sistema de tratamento, área de abastecimento, infraestrutura, substância mineral ou outras. E, em geral, todos eles trazem a mesma documentação. Tá? Hoje, o formulário está assim. Então, na verdade, todos eles têm a mesma documentação, que é a anuência do gestor da unidade de conservação municipal, quando aplicável, né? Quando a intervenção for dentro, né, daqueles distanciamentos, como a Daiane explicou anteriormente. Né? Um cronograma físico, que, não, como as gurias apontaram, não é físico, né? É um cronograma executivo. Né? As ARTs, avaliação de impactos, as medidas, né, e o prognóstico, e o projeto de ampliação, modernização, alteração, que esse aqui realmente é o que realmente importa. Né? E o que diz esse projeto? Fala lá, projeto das unidades a serem ampliadas, modernizadas ou alteradas, contendo, no mínimo, cortes, plantas de todas as unidades a serem construídas, planta baixa com cotas lineares, respeito às distâncias mínimas estabelecidas na legislação ambiental e normas técnicas, um memorial descritivo e memorial de cálculo. Então, hoje, essa é a cara do formulário da LPIA. Dentro daquele exemplo que eu falei para vocês, né, que tinha ali a solicitação do aumento desse bota fora, tá, que era o aumento do patamar e o aumento aqui da saia, o empreendedor apresentou toda uma avaliação da nova geometria da pilha, de todo o sistema de drenagem superficial, né, um novo sistema que, na verdade, não alterou muito, né, mas, enfim. Tá, então, isso aí é importante estar bem caracterizado, né, apesar da simplicidade aqui, né, dos itens aqui previstos, né, que sejam, vamos dizer assim, bem objetivos em relação ao que está se requerendo. Né. Alguma dúvida de LPIA? Não? Então, podemos passar para a próxima. Então, essa aqui eu acho que é mais polêmica, né? A LPIAL. A LPIAL ela foi instituída pela Portaria 291, de 2023, que fala, então, sobre a licença prévia de instalação para alteração de empreendimentos minerários com licença ambiental para operação vigente, visando o avanço da lavra. Então, é a nossa licença LPIAL para avanço da lavra. Né? Bom, ela é específica, então, para o avanço, né, em empreendimentos que possuem LO em vigor. Ela não se aplica a empreendimentos sujeitos aí à RIMA. Nesse caso, quando o empreendedor quer ampliar e a atividade e a caracterização da área de avanço for sujeita à EIA, ele tem que requerer o DETREA, né, primeiramente. Tem uma validade de 5 anos e estão sujeitos ao requerimento nesta modalidade os avanços de lavra que implicarem em alteração do plano de lavra com ampliação da poligonal de extração e útil, sem alteração da poligonal ambiental, porte ou potencial poluidor, e a alteração do plano de lavra por ampliação de poligonal de extração, poligonal útil e poligonal ambiental, independente da alteração de porte e potencial poluidor. Então, aqui eu coloquei o exemplo do caso A. Aqui a gente tem o empreendimento, a poligonal de extração, poligonal útil e a poligonal ambiental.
e ele está ampliando a lava para esta porção aqui. Então, ele ampliou dentro da poligonal útil, ele ampliou apenas a poligonal de extração, no caso, né, sem aumento da poligonal útil. E, neste caso, ele ampliou para esta área aqui, que é uma área nova, né, fora da poligonal útil, e aí teve uma ampliação de todas as poligonais por consequência. Se ele quisesse ampliar para esta porção aqui com essa vegetação, esse licenciamento não seria passível de LPIAL, né? Porque ele estaria sujeito aí à RIMA, aí, conforme a portaria 21 de 2019, lá que lista as atividades sujeitas, os licenciamentos sujeitos aí à RIMA da mineração. E aí ele teria que requerer um DETREA, e após o DETREA, uma LPAER. A LPIAL no SOL, ela é o assunto 6971, né? E o formulário dela é esse aqui, o 1135. Esse formulário ele é dividido também em informações gerais, tem um termo de referência e documentos. Esses documentos são os mesmos da LPI, que são aqueles mesmos que foram falados agora nas apresentações anteriores, tá, dos colegas. E o termo de referência ficou dividido em lavra em geral, que a gente chama lavra em geral todas aquelas atividades de extração a céu aberto, exceto areia, né? O 530.12, que é areia em recurso hídrico, e o 530.13, que é areia em cava. Esses dois assuntos aqui vão ser tratados amanhã, tá? Então, eu não vou me detalhar eles, eu vou falar de lavra em geral. Que, no caso aqui, o foco, na verdade, é pedreira, né? Bom, o formulário lá, ele diz o quê? Ele diz que estão sujeitos, né, à LPIAL quem altera o plano de lavra, né, sem ampliação da útil, com ampliação da útil e da ambiental, e também alteração de plano de lavra sem ampliação da poligonostração com o rebaixamento da cota de arrasamento. Então, isso é muito importante, porque caso vá haver um aprofundamento da cava, também é passível de LPIAL, mesmo que não tenha modificação da poligonal de extração. E eu vou apresentar aqui um caso. Os estudos, então, que são solicitados, né, ali, que são todos da LPI, na verdade, eles se referem à atualização já do RCA-PCA do empreendimento, né, que é elaborado lá na fase da LPI, de modo a contemplar os diagnósticos, os meios físico e biótico da área objeto da ampliação, seja em superfície ou em profundidade, e que se ajuste, então, as informações e a integralidade do empreendimento. Poligonal útil atual, mais a área da LPIAL pretendida. Então, isso quer dizer que a informação que a gente quer é uma atualização do RCA-PCA que já existe, né? Não precisa reapresentar, né, refazer o que já foi feito, né? Então, é uma atualização daquelas informações. O RCA-PCA ele é dividido, assim como na LPI, ele é dividido em diagnóstico, projeto técnico, plano de lavra, avaliação de impactos e medidas de controle e o plano de fechamento de mina. Aqui, então, eu coloquei um exemplo de um empreendimento que teve a ampliação da poligonal de extração e rebaixamento da cava. Ele teve a obtenção de um título minerário, tá? Ele já era licenciado, porém, a poligonal de extração dele não contemplava essa região. Então, depois, ele conseguiu obter o título, e aí ampliou a poligonal de extração e solicitou o rebaixamento da cava. Nesse caso, a atualização do RCA-PCA dele foi muito mais relativa ao meio físico, né? Porque não tinha impactos previstos, novos impactos previstos para o meio biótico. Tá? Então, na verdade, o foco do trabalho, da atualização dele foi para o meio físico. Aqui, então, eu coloquei de exemplo, né, o que era uma projeção da cava se tornou outra, né? Então, isso é muito importante. Então, toda essa atualização dos documentos do empreendimento que resultam nisso, né? Então, é um novo estudo de estabilidade, porque ele teve um aprofundamento da cava, né? É a nova projeção da configuração final, de como que vai ficar o empreendimento, do plano de fechamento de mina. Então, essas atualizações todas têm que ser feitas no RCA-PCA.
Aqui, esse caso é uma ampliação de todas as poligonais, tá? 2 poligonais de extração dentro da mesma poligonal útil. Esse é um caso de 2 poligonais de extração. Então, ele tinha aqui em amarelinho a área útil, e aqui tinha a poligonal de extração. Aí, nesse caso, ele obteve um licenciamento dessa área aqui, junto ao município até, mas, enfim, isso não importa, mas vamos dizer que ele tivesse requerido na FEPAM. Tá? Aí a gente licenciaria por LPIAL. E aí ele tem aqui 2 áreas de extração dentro da mesa poligonal útil. Nesse caso, ele tem que atualizar todo o RCA-PCA, tanto para o meio físico como o meio biótico, porque essa área aqui é uma área nova, né? Então, ela tem que ser caracterizada, tá? Toda poligonal nova. Então, antes, ele tinha uma projeção de lavra, de configuração final do empreendimento dele, e depois passou a ser outra, né? Com duas cavas. Bom, aí eu começo a fazer uns exemplos aí de coisas que são solicitadas, né? E a gente se questiona, será que esse plano de lavra ele é factível? Ele é executável? Então, aquele mesmo empreendimento, ele requereu essas 2 áreas de extração, e aqui nós temos uma área úmida que alimenta um recurso hídrico. Aí, na configuração final, ele apresenta assim, né, um contorno, né, da APP. Então, a previsão de conformação final é contornar a área úmida, o que agiria como um obstáculo, né, para a contribuição do curso hídrico que está localizado aqui, né? Então, nesse caso, o que ele teria que fazer? Além de tudo aquilo que é solicitado, né, ele teria que apresentar, né, pelo menos um estudo ali da morfologia do terreno, antes e após a mineração, e qual o impacto na contribuição hídrica naquele trecho. Também poderia fazer um estudo aqui da fragmentação no maciço, né? Se o uso do explosivo aqui poderia afetar de alguma forma, né, o aumento da percolação de água aqui nas fraturas. Então, essas avaliações vocês têm que fazer, esse olhar crítico, né, quando forem requerer os processos aí de avanço. Tá? Outro exemplo de plano de lavra factível. Nesse caso, ele tem aqui uma poligonal, né, licenciada, requereu o aumento aqui para essas 2 áreas, poligonal de extração para essas 2 áreas. E aqui não dá nem para ver, mas tem uma residência aqui, na pontinha aqui da cerca. Então, essa residência está localizada na divisa da propriedade, no limite da poligonal de extração. Então, o que o empreendedor tem que apresentar? Uma avaliação específica sobre o uso do explosivo. Tá? Nesse caso, o que ele fez? Ele fez uma avaliação, né? Ele setorizou ali as regiões, né, por distanciamento em relação à residência. Ele fez ali um monitoramento dele, tá? Ele adequou não coloquei todos os passo a passo, né? Calculou, né, a carga máxima por espera ali em relação à distância da residência e fez um plano de fogo setorizado conforme a proximidade com a residência. Certo? Então, o plano de lavra pode ser factível nesse caso, né? Outro exemplo de plano de lavra factível. O que o empreendedor fez? Ele pegou todo o título minerário dele, ele tinha esse aqui, requereu ampliação para cá. Pegou todo o título, fez um raster ali da imagem, e tudo que não tinha vegetação, ele botou poligonal de extração. E aí, como é que tu faz isso aqui, né? Que bom que vocês estão rindo. Fico mais aliviada. Queijo suíço, né? Então, as poligonais, as poligonais, várias poligonais de extração foram concebidas considerando a não intervenção em vegetação, e isso acabou isolando aí todos os fragmentos de vegetação e os recursos hídricos dentro da poligonal útil aí que ele apresentou. Tá. O empreendedor disse para o consultor, te vira, dá um jeito. Eu quero o máximo. Eu quero o máximo. Então, vocês imaginem o trabalho do consultor, porque ele apresentou tudo isso aqui, né? Chegou a informação na gente, quando a gente vê isso aqui, ele nem tinha a planta de configuração final. É pena que eu não coloquei a planta aqui, né? Mas, enfim, aqui não tinha nada na planta.
Nesse caso até era extração de caulim, tá? Não usava explosivo, tá? Mas eu quis botar aqui porque isso vale a interrogação, né? E no fim resultou nisso, entendeu? Então, né, depois de vistoriar, caminhar, olhar, chegar na conclusão que não, mas realmente eu só tenho minério nessas localidades, sabe? E claro, né? E a gente sempre fala para quando a gente pega um caso assim que os recursos hídricos vão ficar isolados, que é a RIMA, né? A previsão de não intervenção em APP não é só uma intervenção direta, né? Na APP e no curso hídrico, né? Se existe a possibilidade, né, de tu ter cava dos dois lados, minerar todo um trecho de um recurso hídrico, a gente vai ter que ter uma avaliação muito mais detalhada, né? Esse aqui também, plano de lavra factível, extração de areia, né? O empreendedor tinha aqui a área da bacia de sedimentação, né? Então ele lavra, lança aqui o efluente dele para recircular, né? E ele requereu essa porçãozinha aqui, ok, né? O que se espera que ele protocole de configuração final? Isso aqui, né, gente? Aí o cara me apresenta tudo isso daqui com uma cota de arrasamento, um rebaixamento super profundo da cava. Isso aqui nem é factível para ele, né? A bacia dele está aqui. Isso nem é a realidade. Isso aqui nem é a realidade. Então, ele nunca vai conseguir minerar nessa profundidade com esse espaço. Vai faltar área para ele. Né? Então, a informação já veio toda torta. Né? O erro começou aí. Aí chega na hora do projeto de estabilidade de talude, só apresenta para talude global, né? Com o nível d'água estático lá em cima, nem é a realidade operacional dele. A gente nem sabe se ele vai conseguir se aprofundar isso aqui. Provavelmente não, né? Então, eu chamei atenção para essas duas coisas, né? Isso não é a realidade da operação dele, né? Número 1. E o número 2, que o estudo de estabilidade deve ser para taludes individuais, da cava operacional e final, e sempre analisar a situação mais crítica. Nesse caso, quando a linha d'água estiver rebaixada e os taludes emersos, né? Isso aqui é bem polêmico. A Mari amanhã vai falar bastante de cava de areia. Bom, nesse caso aqui, é passível de LPIAL? Então, ele requereu, né, aquela porçãozinha lá acima da cava dele e apresentou ali o laudo de cobertura dos fragmentos de vegetação. E ele mesmo disse no laudo lá que a cobertura vegetal se encontra em estágio médio de regeneração. Aí ele apresentou um laudo escrito estágio médio de regeneração. Então, não dá, né? Foi indeferido sumariamente, né? Não pode ser autorizado através do licenciamento ordinário, tem que ir para a EIA-RIMA. Bom, aqui a gente tem o caso, então, da portaria 414, né, polêmico aí, que foi até que os colegas já trouxeram um pouquinho sobre esse assunto aqui na outra apresentação. E ele está sendo reavaliado, né, para atualização. Então, ele requereu aí um aumento da poligonal útil, né, para colocar aqui a pilha de estéreo e aqui o aumento da área de extração. Aí, o que aconteceu quando os colegas foram avaliar? Ele recebeu, tá, a LPIA. Não autorizada, né, a utilização de área com vegetação nativa para colocar pilha de estéreo. E, ainda, o título minerário caducou e não tem previsão de retomada, como a Bruna mesmo colocou, né? Recursa e vai para outra vida, né? E não vai poder realizar intervenção nenhuma. Então, ele está com uma LPIA que, na verdade, né, provavelmente vai ter que ser suspensa ou revogada, enfim. Né? Então, eu quis botar esse exemplo aqui da portaria 414, porque eu não sei quantos de vocês receberam, né, a LPA né, emergencial, mas tem que ter esse olhar crítico quando tu recebe o documento, porque vocês não querem trabalhar na irregularidade, certo? Então, ela foi uma portaria emitida emergencialmente, né? Não foram analisados ao todo os processos, eles estão sendo analisados aos poucos, à medida, né, que nós estamos atualizando as licenças, né, as LOs. Então, vocês têm que observar se vocês, mesmo tendo a licença na mão, vocês estão regulares com todo o resto, né? Bom,
Aí a 414 a gente substituiu, né, pela 441 e fizemos então o ALPIAUS. Só aumento nas letras, né? Que é a portaria 441, agora acho que foi junho, né, que ela foi publicada. E ela, então, dispõe sobre o licenciamento ambiental simplificado para ampliação dos empreendimentos de extração, né, de lavra de substâncias minerais de uso imediato na construção civil, para aplicação nas obras de reconstrução da infraestrutura dos municípios afetados pelas inundações aqui no Rio Grande do Sul. Aí eu coloquei aí, essa imagem aí que chocou todo mundo, né, que é para atender aí o estado de calamidade, né, que ocorreu aí no período de 24 no período de abril a maio, né, de 2024. E aqui eu coloquei uma imagenzinha aí que ficou bem para nós porto-alegrenses, né, que foi a construção aí do corredor humanitário com material do agregado aí dos nossos, né, empreendedores que puderam ajudar. Bom, o que diz aí a LPIAUS? É para atendimento emergencial, então, para a demanda de ampliação desses empreendimentos de extração. É aplicável para empreendimentos que tenham a licença de operação vigente e que tenham condições físicas para o aumento da área superficial ou rebaixamento da poligonal de extração, desde que a ampliação seja até 5 hectares, não ocorra intervenção em APP, em área de reserva legal, ou em áreas de uso restrito, né, como terra indígena, quilombola, etc., né, ou em unidades de conservação. Sejam utilizadas somente áreas que contenham vegetação arbustiva ou arbórea esparsa, ou estágio inicial de regeneração, e esteja fora de áreas mapeadas como de risco geológico e propícias a inundações. Sim, depois de tudo que aconteceu, a gente agora vai ter que observar isso com muita cautela, né? E ela tem um prazo de vigência aí de 6 meses, então ela, por enquanto, está válida até dezembro, né? E acredito que a gente vai avaliar conforme está sendo solicitado. Eu acho que nós não tivemos nenhum protocolo até hoje desse tipo de requerimento. Talvez pela limitação em 5 hectares da área de avanço, né, pretendida, mas ela se limitou justamente porque ele é bem simplificado mesmo. É um termo de referência mais simples, né? É que, como a gente fica só aqui na sede, a gente acaba não vendo o que está entrando nas regionais. Mas, né? Eu vejo, porque eu que distribuo. Sim, certamente, certamente. Mas, igual, eu vejo, né, porque eu que faço a distribuição para os municípios. Tá. Então, quais são as atividades aí sujeitas à LPIAL? Bom, agora só rocha. Que vocês já devem saber da novidade, que Saibro e Argila agora estão plenos no município. Já estão sabendo? Já, né? E aí, depois, se vocês quiserem fazer uma sessão extra sobre dúvidas de condução do licenciamento, a gente faz, tá? Que teve bastante questionamento sobre como conduzir os licenciamentos, né, depois que muda. Mas, então, ficou realmente só para as pedreiras, tá? Bom, no SOL ela é o assunto 7091, o formulário é o 1600, e assim como a LPIA, né, ela é dividida, ela é dividida ali nas informações gerais, o formulário, com identificação do empreendedor, empreendimento, da atividade produtiva, tem um termo de referência e os documentos, que é todos os documentos que tem lá na LPI, tá? Para a área ampliada, né, gente? Sempre pensando na área ampliada, tá? E o que diz lá no nosso formulário? Que é uma atualização, né, do RCA-PCA, que já foi elaborado lá na LPI, de modo a contemplar o diagnóstico mínimo do meio físico e biótico da área de ampliação preterida, considerando aí a poligonal útil mais a poligonal pretendida, do avanço de lava pretendido. Então, o termo de referência é o mesmo, porém simplificado. Lá no diagnóstico ambiental, né, posso falar aí do meio físico, né, ele é um caráter muito mais local, né, não tem a necessidade ali, a exigência de sondagens, por exemplo, a gente pede que existe outra forma, né, de confirmar a existência do minério,
E do meio biótico, acredito que tem ali uma diferenciação da quantidade de informações, né, que tenham que ser apresentadas. O projeto técnico também foi enxugado bastante, né, bastante informação. A questão ali do laudo de estabilidade, por exemplo, não é necessário se for usada a mesma configuração da cava, que é licenciada na LO, do plano de lavra, né? E avaliação de impactos e medidas de controle. Esse a gente tem que pedir, né? Porque, na verdade, a gente está atualizando o que já existe. E o PRAD também é uma atualização do que já está licenciado. Então, realmente, assim, foi um trabalho aí de muitas mãos para tentar simplificar ao máximo a informação para vocês. Alguma dúvida de LPIAL simplificada? Então, já vamos para as regularizações. Não? Tá. Deixa eu só perguntar. Bruna, esses que vocês vão entrar são ampliações de lavra de rocha? Os dois de basal. Tá. Até queria fazer uma pergunta, na verdade. Se eu posso falar. Não, ele está gravando. Oi? Oi? Tá. Dá para ouvir? Não, acho que acabou aqui. Nós mandamos 3 e-mails para Caxias já. Eles não retornaram. Então, vou perguntar o caso para vocês para ver qual que é a opinião, né? Que o empreendimento é da regional deles. Mas, durante a catástrofe, né? Uma área acabou descendo, uma área do avanço, que não era avanço, né? Porque estava com vegetação entre estágio inicial e médio. Na verdade, lá é do mato industrial, né? Não é bem uma formação nativa, mas muito mais recurso, mas a gente considera as características bióticas, sim, é uma formação, né? E aquela vegetação acabou descendo, né? Nós fizemos a comunicação, então, seguindo o que estava descrito ali dentro do acidente. E agora, essa área, então, nós queremos aproveitar ela de alguma forma, já que o acidente já aconteceu. O que foi feito foi a contenção, a readequação física, né? Para conter naquele momento, né? E aí, agora, a ideia é fazer uma adequação nessa área e aproveitar para usar de alguma forma. Então, nós mandamos um relatório com toda a proposta e ficamos na dúvida se esse caso seria um caso de uma LPIAL simplificada ou se seria uma LORA, por estar fora da área prevista dentro da útil já licenciada, digamos assim. Essa é a nossa dúvida, mas eles ainda não responderam. É um empreendimento só que teve. É tipo dois mais unidades. Eu acho que vocês fazem a solicitação como LPIAL, tá? Porque igual vai ter que ter o diagnóstico e assim, como que foi feita a comunicação dessa ocorrência? Vocês comunicaram a emergência ambiental? Não, nós fizemos a Só juntada no processo que está. escrito na 414 ali, de comunicação e tal. O que a gente fez? A gente fez um diagnóstico da vegetação do entorno, como ficou. Tá, porque assim, a 414, ela não falava de ocorrências de acidente, né? Sido aquela geral da FEPAM, não a 414. Ah, pode ser isso? Pode ser. Tinha aquela da FEPAM que, por conta desses eventos, Eu acho que era... tinha que avisar no caso de alguma intercorrência junto. Bom, só repetindo, então, não era 414 específica da DEMIN, eu acho, né? Tinha uma geral da FEPAM, que, no caso dos empreendimentos que tinham sido atingidos, tinha que ser comunicado, né, no processo o que tinha acontecido, de fato. O número eu não vou saber também. Eu vou te pedir para que tu me passe o número do processo, porque, né, talvez sejam situações que a gente vai se deparar, né, de empreendimentos que foram afetados, que tiveram situações ali de acidente, ainda que sem vítimas, né, mas que tenham mudado a conformação. É que eu acho que ali na DEMIN a gente não teve nenhum reporte de situação assim, tá?
Mas aí me passa, eu acho que seria através de uma LPIAL, porque né, por isso que eu te pergunto assim, em termos de notificação da ocorrência, né, para que isso tenha ficado registrado nos autos, para que fique bem caracterizado que foi uma situação mesmo, né, de acidente e não houve uma intervenção na área para fins né, proposital para ser aprovado. Né, porque aí não faria sentido ser uma LORA se não houve, né, uma intervenção. Tá? Mas aí nos coloca, me encaminha. Tá? Eu vou dizer assim, para vocês que essas questões assim, pontuais, até de procedimentos, que ainda que o processo esteja tramitando na regional, eles são processos FEPAM. Né? Então, eles são, todos os procedimentos e diretrizes, eles são estabelecidos na sede. Né? Então, muitas vezes, a regional ela vai ter que nos perguntar para ver qual vai ser o procedimento adotado. Muitas vezes, a gente tem que perguntar para a direção também, né? Porque senão, nem tudo a gente tem, né, no o by the book ali já definido. Tá? Então, aí tem que perguntar para a gente. Aí fico no aguardo. Tá? Isso aí, então, seguimos. Agora, então, falar de LOR, né? LOREG, falo sempre LOREG, é um vício, desculpem. Tá? Mas, enfim, ela foi aí, instituída pela Portaria 242, de 2022, que também já é uma substituição, né? Que define, então, o conceito da licença de operação de regularização e estabelece os procedimentos e critérios na modalidade, para enquadramento na modalidade. Bom, o que ela diz lá? Que é para regularização de empreendimentos que estão em operação, porém não observaram o rito do licenciamento. Quem, né, pode fazer LOREG? Quem alterou o ramo, quem ampliou a medida porte, quem está com a LO vencida há mais de 60 dias, quem implantou ou iniciou a operação sem licenciamento. Então, as licenças de operação de regularização, referentes ao inciso 2, aqui, quem ampliou a medida porte, deverão ser solicitadas para a medida de porte total do empreendimento, incluindo a LO vigente. Então, com certeza, aí vocês já conhecem a LOREG, né? Muito polêmica, porque tem empreendedores aí que tiveram que pagar uma taxa muito absurda por ter aumentado, sei lá, uma pilha de estéreo, porque realmente existia essa questão aqui na portaria, né, que estava engessando, né, que tem que ser solicitada a medida porte total do empreendimento, incluindo a LO vigente. Isso aqui foi corrigida com a LORA, né, que eu vou apresentar depois na sequência. Muito importante, né, o que traz ali a portaria. Aqui, o inciso 2, ali, aumento da medida porte, não se aplica aos processos de licença de operação de atividade de extração mineral, protocolados antes de 11 de maio de 2017, que foi quando foi publicada a CONSEMA 347, porque o que acontecia? A gente tinha muito processo de renovação de LO, que teve que se adequar às poligonais, né? E ali a gente começou a perceber que o pessoal costumava fazer avanço de lavra na renovação, né? Então, quando a gente comparava o que estava licenciado com a renovação de LO, sempre tinha o tal do puxadinho, né? Que a gente chamava de puxadinho. E aí a gente decidiu colocar esse parágrafo aqui, porque senão todo mundo ia ser LOREG. Vocês já pensaram? Todos eles, todos os empreendimentos de mineração praticamente iam ter que ser LOREG. Aí a gente conseguiu, né, fazer essa exceção e conduzir ali pela renovação da LO. Quem alterou a medida porte e quem implantou ou iniciou a operação sem licenciamento, nos casos de extração mineral, refere-se a qualquer mudança de plano de lavra, seja em área, seja em profundidade. Então, o cara, né, aprofundou a cava lá, vai ter que fazer a melhor reg, tá? Ela fala também, a portaria, né, de quem não se enquadra, né, na LOREG. Eu trouxe aqui a redação, né, que são ali os novos ramos, né, estabelecidos na CONSEMA 372 e as alterações subsequentes, no prazo máximo de 6 meses, a contar da sua publicação. Por exemplo, agora a gente teve essa alteração de saibro, de argila, né, etc., que passa de um órgão licenciador para outro, né. Os que tenham a solicitação de renovação de LO indeferido ou arquivado em período igual ou inferior a 60 dias,
tá? Esse prazo aí de 60 dias é um prazo aí da divisão de licenciamento, né? Então, passou dos 60 dias, LOREG. Empreendimentos oriundos de desmembramentos, de empreendimentos que têm a licença de operação em vigor. Então, se eu desmembrei, eu não posso dizer que o outro tem que ser LOREG, né? Obviamente, eu vou ter que dar 2 licenças de operação. Os que possuíam LO emitida pelo município e, por modificação na legislação, passa a ter seu licenciamento, né, de competência estadual. Então, não é porque vai migrar para a FEPAM que a FEPAM vai dizer que tem que ser regularização, né? Enfim. Os empreendimentos que comprovadamente solicitaram a renovação de LO no município, emissor da última LO, em até 60 dias após o seu vencimento e após constatação da não competência municipal deste licenciamento por alteração da legislação, abriram processo de LO nesta fundação após o vencimento desta licença. Então, isso daqui, na verdade, agora vai ser bem importante, né? Agora que vai ter essa migração das areias, né, para a FEPAM. Então, isso aqui é bem importante observar, tá, gente? Eu não sei se está nos próximos, mas é só para dizer que para a LO de regularização existe uma portaria vigente, né? E nós encaminhamos a alteração dela e vai entrar em consulta pública, tá? No site da FEPAM, que aí nós colocamos o que é a LO de regularização de ampliação, que é o teu próximo tópico, né? Então, ainda não tem a portaria, mas vai estar em elaboração. Bom, no SOL, então, a LORA aí é o assunto 6.111 e o formulário é esse aqui, o 1511. O formulário ele é dividido também em informações gerais, né, que é as identificações, o enquadramento, quem é, né, passível de LOREG, e conforme o enquadramento são listados ali os documentos. Então, o nosso enquadramento tem que ser atualizado. Tá, mas já vou avisar aqui vocês que tudo isso aqui que a gente fazia LOREG agora é LORA, tá? Eu vou apresentar depois. Tá? Então, hoje, quem que é passível de LOREG? Quem implantou ou operou atividade minerária sem licença. Tá? É isso aí, resumidamente. É isso. Todo o resto agora vai ser LORA. Tá? Bom, aí, no caso de quem faz atividade sem licenciamento, né, tem a documentação técnica específica para LOREG, que, quando tem alteração do plano de lavra, que, na verdade, é tudo que a gente já pede na LPI, tá? Não tem diferença. A única diferença é que a pessoa tem que representar áreas que foi minerada sem licenciamento e a extensão das poligonais antes e após a mineração irregular ter sido feita, né? Que, nesse caso, vai ser toda a área, tá? Bom, aí eu coloquei o quem agora pode ser que seja LOREG, né? Tirando aquele cara que está operando, né, irregular porque quer. Um empreendimento aí que foi esquartejado pelo município, tá? Então, ele recebeu várias licenças e coisas que não tinham licença para fazer a mesma atividade de extração de areia, tá? Então, né, isso aqui imbróglio, porque daí tem Ministério Público, tem, né, enfim, vários entes envolvidos, tem que ser regularizado aonde? Na FEPAM. Tudo isso aqui é a mesma coisa, tá? Todo empreendimento ele é um único. Então, toda operação de lavra estava sem licença. Então, se todas as licenças são irregulares, ele estava operando sem licença. Então, todo empreendimento precisa ser regularizado. Esse cara aqui é LOREG, tá? Observação. A área objeto de regularização corresponderá à área já intervinda, sendo que novos avanços de lavra, bem como novas instalações de infraestrutura, deverão ser objeto de LPIA e LPIAL, né? E o formulário traz lá a documentaçãozinha, eu printei aqui para a gente, tá? Que é aquela parte ali de matrículas, autorização de superficiário, certidão de município, né? E daí todas as outras documentações ali da LPI, iguais à LPI. Outro exemplo. Atividade não poderia ter sido licenciada pelo órgão municipal. Essa licença aqui também é irregular. Tá? Ele fez aí o licenciamento irregular. Fez também a regularização, regularizou a atividade dele, tá?
E depois da LOREG, o empreendedor requerer o quê? LPIAL. Então, nesse caso aqui, para vocês verem, né, a dor de cabeça que podia ter poupado o empreendedor, né? Porque, além dele ter ficado com a licença, né, sem licença, com a área paralisada, porque quando a gente chegou lá e viu que ele estava, né, com a licença do município errada, né, não podia ter tido aquela licença emitida, ele ficou sem poder realizar a atividade até que a FEPAM regularizou a área, e depois ele só pôde fazer novos avanços até que a gente, né, avaliou, enfim, emitiu a LPIAL. E a intenção dele já era uma área muito maior, né? Então, ele tentou ainda, né, ficar ali numa areazinha pequenininha, mas a intenção dele era uma área muito maior do que aquela, né? Enfim, esse até foi um caso feliz que hoje ele está trabalhando, né? Está com licença. Acho que poderia explicar esse caso aí. Esse? Eu acho que aí já entra um pouquinho numa colinha aqui que o Zanetti me passou para a gente conversar depois um pouquinho no final, se tiver espaço para isso, em função das mudanças que fizemos agora na 372. Esse caso, só me corrija se é o de argila industrial, né? Esse caso aqui, vocês viram que a área ela é pequena, né? Então, à primeira vista, a gente pensa, não, mas ele poderia estar com um porte municipal. Mas o que acontece aqui? Ele não era, a substância mineral não era argila para uso direto na construção civil, enquadrada na 530-11. Ela é argila industrial. E aí o município emitia a licença, mas ele é 530-01, né, esse CODE-RAM. Tá? Regime de... Aí mudamos agora, regime de concessão de lavra, né? Então, nesse caso, o município também estava induzindo o empreendedor, né, ao erro, na medida que ele aceitou a instrução do processo, e também o consultor insistia que o município era habilitado para aquele licenciamento. E, na verdade, ele não é. Então, a gente... Nesse entendimento de que há essa confusão lá do calcário, argila industrial, caulim, era tudo concentrado em um só ramo de atividade, né? Então, nós encaminhamos essa solicitação de alteração e agora temos um CODE-RAM novo só para argila industrial, né? Depois a gente vai dar uma apresentadinha, mas isso já mudou agora, 530-16 agora. 530-16. Industrial. Sim. E isso é uma dúvida que a gente que está sempre respondendo e atendendo os municípios ali via e-mail, né? Que os municípios não sabem, né, a diferença entre argila e argila industrial. Eles, né, não têm conhecimento de como ver, de como avaliar, né? Querem saber se eles podem fazer, na verdade, né? Essa é a pergunta, normalmente. Então, passamos para vocês a responsabilidade de, quando requererem no município, requererem a argila industrial só na FEPAM, e no município, só argila para uso na construção civil, tá? Bom, por último, então, meu último tópico é a LORA, que é a licença de operação de regularização de ampliação. Como a Andréia pontuou, ainda não tem uma portaria, né? Ela está terminando ali de ser refinada, né, entre os setores. Mas já existe aí uma resolução aí do Conselho de Administração da FEPAM, que já está publicado, que é para a criação do assunto, tá? E o enquadramento na modalidade. Tá? Então, nós já estamos fazendo uso da LORA, tá? Que era realmente algo bem urgente, né? Então, o que diz a resolução? O empreendimento que se encontra... Quem pode, né, fazer a LORA? Empreendimento que se encontra em operação e tenha realizado uma alteração que resultou em ampliação sem o devido licenciamento. Então, serão licenciados pela LORA os empreendimentos que estão operando com licença ambiental vigente nas modalidades de LO é LOR, né, de regularização, e LIO. Tá? E o custo da LORA, que é né, eu acho que o principal, né, é o custo da LPIA mais o custo da ATOLIC. Então, para vocês verem a diferença no custo do licenciamento que isso vai causar.
Lembrando, né? Eu já estou ouvindo os burburinhos aí, mas enfim. Lembrando, né, que o custo vai ser realmente o custo como se ele tivesse requerido a LPA e pagado a taxa da TULIC, né? Porém, né, se a FEPAM chega, tu ampliou a área sem licença, lembrando que nós vamos lá, vamos autuar, se precisar, vamos embargar, com certeza, né, até a regularização, né? Então, por favor, não usem a LORA. Tá? Usem LPIA e LPIAL. O assunto já está criado lá no SOL, né, o 7051, e na mineração aí o formulário é o 1141. O formulário também é dividido em informações gerais e no enquadramento, e conforme o enquadramento temos aí os documentos. Então, tudo que estava lá na LREG foi trazido para cá, só que a gente simplificou um pouquinho, né? Então, quem pode requerer a LORA, quem altera o plano de lavra sem licença ambiental, com ou sem ampliação da poligonal de extração, com ou sem rebaixamento da cota de arrasamento. Instalação de ampliações de infraestrutura ou depósitos de estéreo fora da poligonal útil, sem licenciamento. Alteração do ramo de atividade por aditamento de substância mineral. Então, hoje, essa é a cara do nosso formulário. Bom, aí os documentos específicos, né? Então, existe aí um documento para cada enquadramento, né? Então, a gente tem aí um documento para quem altera o plano de lavra, que é aquele que eu já apresentei até anteriormente, para quem instala a infraestrutura, quem adita substância, quem instala aí uma estrutura de beneficiamento, quem faz pilha de uma nova pilha, tancagem ou outra estrutura auxiliar fora, né, da área útil já licenciada. Então, coloquei aqui uns exemplos, para ficar mais fácil. Aqui temos a área de extração, e o empreendedor avançou lá, ó, fora da área. Aí, ali a poligonalzinha da ampliação dele, tá? E aí ele vai se enquadrar nesse aqui, alteração do plano de lavra com ampliação, né, de todas as poligonais, no caso. E aí ele vai apresentar a documentação, essa aqui, e, em específico, a documentação técnica para LREG, quem altera o plano de lavra. Nesse caso, por exemplo, como ele também aumentou a útil, ele vai ter que apresentar ali todas as questões de superfície, né, de matrícula, certidão de município, né, declaração do superficiário, tá? E ainda que são colocadas outras hipóteses, né? Na hipótese de avanço irregular ter ocorrido fora da delimitação da poligonal, também tem que apresentar o requerimento na NM, né? Se estava fora do título, tem que apresentar onde está o título, né? E se, bom, aí a cava de areia daí já vai para outro assunto, mas daí teria que ter outorga. Aqui está areia. Nesse caso aqui, ele alterou o plano de lavra, avançou em superfície e rebaixou a cava. Tá? Então, ele teve um aumento da poligonal de extração. Ele, nesse caso, ele não aumentou a útil é essa amarelinha aqui. Tá? Ele vai apresentar a mesma documentação técnica aqui, da alteração do plano de lavra. Não vai precisar apresentar a parte de superfície, de matrículas e coisa, né? Porque já está dentro da poligonal útil. Mas vai ter que apresentar a temida, né, outorga. Tá? Aí, esse caso é aquele caso lá que eu apresentei lá para vocês, da cava, né, não factível. Certo? Aí, aqui está o mesmo slide lá, mostrando que, na verdade, é a mesma documentação que estava prevista para a LREG, para a LORA, tá? Que é aqueles documentos da LPI. Extensão da área minerada sem licenciamento, extensão total das poligonais antes e após a efetuação da área ser minerada. Aqui, então, eu coloquei outros exemplos, tá? Esse aqui, ele ampliou aumento da poligonal útil para uma área de estoque, tá? E aí, também, na verdade, ele tinha instalado uma usina de asfalto, que depois a gente também aproveitou e removeu, até da poligonal dele, ó. Tá vendo aqui, ó? Teve um dentinho diferente ali. E aí ele apresentou essa documentação aqui, ó, que é de instalação, ampliação de infraestruturas ou depósito de estéreo fora da poligonal útil sem licenciamento. Então, todas as documentações de superfície, e ele vai olhar aqui onde é que ele se enquadra. Ah, eu instalei uma pilha de estéreo. Aí ele vai olhar o item lá, a pilha de estéreo. Aí o que diz o item?
Aí eu botei da infraestrutura. Espera aí. Aqui, pilha de estéreo. Aí ele vai ver lá que a documentação técnica para pilha de estéreo é as mesmas pedidas lá na fase da LPI. Tá? Então, na verdade, é tudo já bem conhecido. Tá? Não tem nada criado assim muito novo. Tá? Se fosse ali a infraestrutura, né? Aí a gente pede ali algumas informações ali da área, né? O que foi instalado ali, na verdade, né? O que a gente está regularizando, né? Depois existe ali para o beneficiamento, que daí tem todos os documentos ali da LPI. Esse aqui eu nem botei estudo de caso, porque eu nunca tive ali um estudo específico sobre plantas de beneficiamento serem instaladas. A pilha eu falei. A área de tancagem, que é um pouquinho mais complexa, né? Que é uma documentação um pouquinho mais detalhada. Então, se ele faz ali uma área de tancagem ali fora da poligonal útil, tem que se enquadrar nesse daí. Alguma estrutura auxiliar também que tenha sido feita fora da poligonal útil, também tem que passar pela LORA. E, por fim, né, cada caso aí possui uma particularidade, então, na dúvida, consulte um analista responsável pelo licenciamento do empreendimento, utilizando os nossos canais de comunicação disponíveis ou pela sala de atendimento integrado. E estamos em constante aperfeiçoamento. Então, como eu falei para vocês, quando a gente fez toda essa revisão das apresentações, foi uma capacitação para a gente também. Então, temos muito trabalho, com certeza, ainda para melhorar. Muito obrigada. Antes de passar para as perguntas, e fazendo o gancho, não é, com essa fala da Sara ali, da constante melhoria, aperfeiçoamento, a criação da LORA, LOREG, né? Por óbvio que a regularização ela nunca não é o que a gente gosta de fazer, né? A gente gosta quando o empreendimento se tem planejamento, né? Que a gente consegue essa construção, mas a gente entende que é uma realidade e que muitas vezes os empreendedores acabam descumprindo, e aí o nosso objetivo não é a penalização financeira, né? Muitos empreendimentos pagavam 100 mil para regularizar, né? Empreendimentos pequenos, porque era esse somatório de licenças. Essa alternativa da LORA, ela não foi uma intenção da mineração. Tá? Ela veio lá da indústria, porque isso também acabava ocorrendo também com outras atividades. Né? E aí ela passou a ser incorporada para a casa como um todo. Então, a portaria específica que trata de LO de regularização, ela é aplicável para toda a FEPAM. Tá? Não é só para os empreendimentos de mineração. E aí foi criado, continua sendo LO de regularização, mas foi criado o assunto LORA. Tá? Então, vocês vão continuar vendo o nomezinho LO de regularização nas licenças, mas ela vai estar específico ali, informação de que ela está regularizando uma ampliação não autorizada. Tá? Então, só que quem vai ter LO de regularização para toda a área, quem nunca teve uma licença. Né? Se eu tenho uma licença e acabei avançando, né, ou ampliando o meu empreendimento, eu posso obter uma LORA. Tá? Então, a Sara apresentou muito bem ali o que diferencia. Né? Eu tenho um documento licenciatório, eu não vou ter uma LOREG integral, eu vou corrigir só o que eu fiz de errado. Tá? Por isso que tem essa diferenciação de taxa. Antes, ele pagava por todo o empreendimento, e agora vai pagar em cima, né, dessa fração que teve o problema lá de avanço fora da área licenciada. Tá? E aí, quando eu falo área licenciada, é conforme aquele enquadramento que a Sara explicou bem ali, né? Porque avanço de lavra, pode estar dentro da poligonal útil, mas tudo aquilo que não foi autorizado. Tá? Então, tem essas peculiaridades ali que a gente detalhou bem. Tá? Então, vocês vão ver que essa portaria, ela acho que está no jurídico agora, e ela vai passar para consulta pública, porque isso é uma exigência legal, né?
portaria que a gente publica tem que ser submetida à avaliação e contribuições da sociedade. E vocês vão ver ali que as especificidades, elas são, a maioria são da mineração, tá? Porque a gente tem muitos, né, detalhes assim que são específicos, né, do nosso trabalho e que as outras atividades acabaram não colocando, né, os exemplos ali, os capítulos que vão ficar dentro da portaria, tá? Vocês vão ver que são todos da mineração. Então, possivelmente, a gente vai ter que fazer, né, um outro momento ali também de capacitação para fazer alguns ajustes para esses cenários todos que a gente ainda vai descobrir, tá? Mas que eles já estão definidos ali no formulário. Então, se tiverem dúvida, quando a portaria entrar em consulta, vocês vão ficar lá em vermelhinho no site da FEPAM. Então, por favor, contribuam também para a melhoria, né, sempre das nossas normativas. Tá? Andréia, tu quer falar sobre a questão da argila ali e do Saibro, agora que migraram para o município? Isso, o Zanetti lembrou aqui da gente colocar, então, essa informação, né? A gente tinha feito a linha das melhorias, uma série de solicitações para o Consema, porque hoje qualquer alteração na tabela dos ramos, porte potencial, antes a FEPAM mudava, né, aquilo que a gente licenciava. Agora tudo passa pelo Consema, então a gente tem que ir para a Câmara de Gestão Compartilhada, aí vai para a plenária. Então, às vezes, leva 1 ano e meio para a gente conseguir avançar nessas adequações ali de porte potencial. E um dos levantamentos que a gente tinha feito é que muitos processos que nós tínhamos podiam ser atendidos pelos municípios na sua plenitude, né? Principalmente lavra de argila e saibro, né? Então, são empreendimentos que os municípios licenciavam só até 5 hectares. Né? Então, a gente entendendo que os municípios têm capacidade para licenciar áreas maiores, a gente fez a proposta, então, de que esse licenciamento ficasse pleno em todos os portes, né, nos municípios. Alguns não vão conseguir fazer isso, porque muitos estão sem o convênio do bioma Mata Atlântica. Tá? E quando não estão habilitados para autorizar a supressão de vegetação Mata Atlântica, vem para a FEPAM. Tá? Então, aí tem que nos avisar, quando tentar fazer a solicitação, vai dar que é competência municipal e tu não vai conseguir avançar na solicitação do processo. Aí tem que mandar um e-mail lá para a divisão de mineração, que aí eu autorizo a ADL, né, mas aí vem com a justificativa que o município não está tá sem o convênio. Tá? Então, são, né, questões que a gente vai se deparar aí, mas faz parte da transição. Né? E olhando ali a tabelinha também que a Sara colocou, dos requerimentos de LPIAUS, né, possivelmente muitos ainda sejam solicitados. Mesmo quem tem a licença ainda vigente na FEPAM, vai pedir ampliação aqui, né? Vai pedir ampliação na FEPAM e não no município. Né? Então, esses a gente ainda vai permanecer algum tempo com esse atendimento, tá? De alguns empreendimentos ali de lavra de argila e de saibro. Tá? Mas acho que os de lavra de rocha aí já entram redondinho aqui. E areia? Andréia, só perguntando já, essa ampliação, só uma dúvida, mas é para confirmar, porque eu acho que está claro lá no fim da resolução. Processos que já entraram no município, continuam com o município até concluir a LO, e se eu fizer uma LPIA também no município. E as renovações. Só para confirmar. Tá, tu está falando da cava de areia, né? Não, da cava dessas alterações que houveram aí, pode ser também de areia, mas dessas alterações, por exemplo, eu entrei com uma lavra de areia no município de Viamão, tá? Está em fase de licenciamento. Eu vou até o final da LO com eles. Quem está em tramitação ou está licenciado vai continuar onde está. Tá? Na renovação ou
no pedido de ampliação. Se eu tenho uma LO de cava de areia de 5 hectares emitido por Viamão, eu quero ampliar mais 2 hectares. Eu já vou pedir na FEPAM. Tá? Mas se não mudar de porte o LPA. Não, mas não importa, porque o município ele não vai mais licenciar. Mas tem um artigo, parágrafo da 372, que eu acho que diz que continua com... Mas se ele vai... Eu até ia comentar um pouco amanhã. Assim. Tá. Pode deixar para amanhã. Estou antecipando. Ser nos próximos capítulos. Para a cava de areia é bem provável que a ampliação ela continue no porte, porque até pela questão do aprofundamento tu vai ter que ampliar lateralmente. Então, provavelmente já viria para a FEPAM, isso mesmo antes da alteração ali da resolução. Tá? Então, Na prática, os municípios licenciaram a pleno, né, até o limite máximo. Sim, né, daí segue o mesmo procedimento que também a lavra de rocha, que é até 5 hectares, quando quer ampliar da LPIA, ela já vai direto ali para a FEPAM. Isso. Em André, se for renovação, aí já vai para a FEPAM direto. Sim, aí vem para a FEPAM direto. Tá? Teve até um consultor que me perguntou, fui pedir a renovação, mas aí eu não tenho, ele não aceita a renovação, claro, ele não vai localizar aquele número de empreendimento no sistema. Aí vai entrar como se fosse LO. Aí tu vai criar um novo empreendimento, vai colocar ali a cópia, o PDF da licença municipal, e aí segue a documentação que o sistema vai pedir. Mas você não vai pedir uma renovação, né? O sistema não vai achar. Né? Então, todos esses que migram não entra como renovação, entra como se fosse uma primeira LO. Tá? Então, assim, a gente deixou né? O objetivo desse curso é recapacitar naquilo que a gente já faz, né, há bastante tempo, desde as mudanças lá de 2016, mas também destacar essas mudanças que a gente fez, né, então, em função assim do nosso acompanhamento da realidade dos empreendimentos. Né. Então, o avanço de lavra também, a LPIAL, é um assunto, né, dentro do sistema ali de instalação e ampliação, mas ela segue diretrizes distintas, né, e também tem esses enquadramentos. Né? Então, eu acho que a maioria já está mais familiarizado, mas a gente não tinha tido ainda a oportunidade de conversar. Fizemos um lá na Mútua, né, só para os engenheiros de Minas, a convite do CREA, mas não tínhamos conversado com todos vocês sobre os avanços de lavra, né, sobre a LPIAL. E aí, agora, em função, né, das enchentes, vocês sabem como que a gente fazia as portarias, a gente estava sem sistema, sem sede, né, só com o e-mail e o WhatsApp. Né? Então, a gente já vendo uma demanda que se apresentaria aí, em função da necessidade dos agregados para reconstrução, a reconstrução emergencial ali, né, porque muitas tinha que passar transporte, enfim, foi aquela loucura. A gente começava a construir as portarias no WhatsApp, trocando ideia com um colega que estava, né, preso em algum lugar lá do Estado. Tá? Então, assim, a gente ficou fazendo correções também. Publicava, via que dava problema, né, má interpretação, e a gente ficou fazendo uma série de ajustes. Né? Infelizmente, muitos usaram de forma equivocada, né, a interpretação, enfim, né, e aí agora a gente tem que fazer toda uma reconstrução, assim, regularizar esses empreendimentos, sem prejuízo aí das devidas autuações aí, né, que temos feito, mas na sequência a gente conseguiu reconduzir aí e publicamos a LPIALS, tá, que para atender aí essa demanda, né, dos agregados, especificamente para reconstrução. Tá? Eu espero que tenha sido bem proveitoso hoje. Eu abro aí para as perguntas, né, e amanhã tem mais, está todo mundo cansado já. Né? E lembrando, ainda amanhã eu vou passar um link com todas
os materiais, tá? Com todos os PDFs, tá? E, enfim, se vocês quiserem, né, o link de acesso para os termos de referência, vai ter tudo nessa André, que a documentação. gente tem que colocar como sigiloso. Sigiloso. Produção intelectual. É sigiloso, é só para quem está aqui, tá? Não pode compartilhar com o coleguinha. A gente fica à disposição das perguntas. Perguntas? Parabéns. Viu? Esclareceu completo. Tá ok, obrigado. Então, até amanhã. 8h30. 8h30.